A paz do Senhor, queridos! Sejam todos muito bem-vindos para mais uma edição do nosso Pod Life School, seu podcast semanal favorito. E aí, Nick, beleza, mano? Como é que você tá, meu irmão? Tudo bem, cara? Feliz demais de ter você aqui do meu lado mais uma Obrigado, vez. mano. A honra é minha. Paz do Senhor a todos, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Life School. E gostaria de agradecer a todos por estar nos acompanhando. Oh, yeah. E saiba que nós temos um carinho muito especial por vocês. Esse carinho ele é tão grande que nós aumentamos, né, esse podcast. Nós temos 3 programas diferentes durante todo o mês, né? Um é o nosso Pod Life, o qual nós recebemos pessoas mais que especiais aqui. Nós entrevistamos, perguntamos sobre a vida, a caminhada cristã, como tudo aconteceu, exatamente. Sim. Temos um programa só das mulheres. Quem que apresenta eles, Nick? A pastora Tatiana e a minha digníssima esposa Letícia Silveira, que Brilha tá quebrando tudo. Muda. Olha, não é por nada não, mas as mulheres têm arrebentado tudo. E mulher, este programa é especial pra vocês. Se você é homem aí, indica a sua esposa a assistir, a sua irmã, a sua mãe, enfim, todo mundo que você conhece do sexo feminino que tem sido impactante, né? Isso. Cada testemunho top, né, Nick? Não, tem sido sensacional. Então não percam. Se puder deixar o link aí do último episódio, que foi com a pastora e a Letícia, que Exatamente. Foi muito forte, pessoal. Não percam. E para você que acabou de chegar, seja muito bem-vindo. Já deixa a sua curtida aí, se inscreva no nosso canal e ativa o sininho para não perder cada episódio. Oh, yeah. E o nosso Instagram também vai estar aparecendo aí embaixo. Começa a seguir lá para não perder nosso conteúdo, porque nosso conteúdo é uma bênção, cara. Fenomenal, e isso tudo é importante, porque cada vez que você executa isso, que você curte, você curte, deixa o seu like, é a mesma coisa, que você compartilha, que você se inscreve, o YouTube vai entender que este conteúdo ele é relevante Isso. e vai distribuir para muito mais pessoas. E aí nós chegamos no propósito do podcast, né? Primeiro, glorificar o nome do nosso Eterno, e segundo, levar essa mensagem rica e poderosa para muitas pessoas, né? Mas sem mais delongas, Nick, nós estamos aqui com o Brabo, É o né? brabo, Pastor é o brabo. Anderson, nesse Pod Life Glória a School, Deus. que é de ensino, que é justamente para tirar as travas dos nossos olhos e nós irmos de frente com a verdade. Mas não é a minha verdade, não é a verdade do Nick, não é a verdade do pastor Anderson, né, pastor? É a verdade da palavra de Deus. É essa palavra que liberta, não é verdade? Muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde. Eu não sei que horário que o pessoal está assistindo, mas seja muito bem-vindo para mais uma edição, pastor. Amém, queridos pais do Senhor. Boa noite, boa tarde, bom dia. É uma alegria retornar mais uma vez para essa edição do Pod Life School, com esse projeto que tem o objetivo de, como você mesmo já disse, trazer esclarecimento às pessoas. É óbvio que nós não temos nem a intenção e nem a pretensão de esgotar nenhum tema, haja vista que não temos nem tempo suficiente para isso. O que nós queremos é acender uma luz para que as pessoas possam, então, através dessa luz, caminhar em uma vereda de justiça, de verdade, com uma vida embasada de maneira coerente com a verdade das Santas Escrituras. E seja Deus glorificado pela sua vida, diretor Amém. Henrique, pela sua vida, Nick, Amém, pastor. pelo trabalho que vocês têm desenvolvido, toda a nossa equipe aqui de bastidores, a nossa intercessora oficial, a irmã Larissa, essa joia preciosa, um bebê carregando 2 bebês, só Deus para fazer essas coisas. Tá ali a nossa Sara e a nossa Sofia, não é isso? Sim, A Sara e a minhas vidas. Sofia sendo geradas aí nesse ambiente, nessa atmosfera Aleluia. de unção de Deus, de conhecimento, de Bíblia. Aí você já imagina o que vem por aí. Meu Deus. Louvar a Deus pela vida da nossa Letícia, que é a nossa diretora técnica aí, né? Ela que comanda, Violenta. Produtora. produz tudo, é ela que comanda o negócio, é ela que manda voltar. Quando o negócio não sai bom, ela manda parar tudo, para com essa bagunça. Ela que manda nisso aqui, né, pastor? É isso aí. Deus abençoe vocês, é uma alegria, seja Deus glorificado por cada um dos irmãos que tem acompanhado e tem de alguma forma, de alguma maneira apoiado este projeto que, como o Henrique já disse, tem por objetivo glorificar o nome do eterno Deus de toda a terra. Amém, amém. Amém. Nós queremos também aproveitar a oportunidade de agradecer, né, os nossos patrocinadores, essas pessoas que têm nos incentivado cada vez mais a trazer um novo programa, uma nova edição e que têm contribuído para que este programa permaneça no ar, né? Então você está vendo o logo de cada um deles aí. Nós queremos agradecer vocês, patrocinadores, por serem mantenedores também Isso, desta aleluia. obra, de tudo isso que está acontecendo aqui, né, Nick? É isso aí, obrigado por tudo, pessoal. E pastor, muito obrigado novamente por estar aqui conosco. Que honra, que honra. Muito obrigado por
estar nos apoiando, por ter confiado na gente aí para começar esse projeto do Pod Life e agora o Pod Life School. E vamos lá, né? Papel e caneta na mão que a aula vai começar, que eu sempre falo Oh com o my Henrique. God. E o assunto de hoje é um assunto muito atual, mas que precisa também de esclarecimentos, né? A gente tem visto que o meio gospel tá em ascensão nas notícias, é muita coisa acontecendo, né? Muitas transformações que a gente acaba ficando muito assustado. Mas nós vamos falar sobre aquilo que tá em grande evidência, né? Hoje eles têm usado até um termo, os desigrejados, né? E nós queremos perguntar para o senhor, na verdade, vou deixar o Nick perguntar para o senhor, pastor, a nossa primeira pergunta sobre igreja, né? E aí, Nick? Então, muitas pessoas têm essa dúvida. Para que ter um pastor? Para que congregar em uma igreja? Para que igreja, pastor? Uau. Toma. Gente, mas De vocês primeira. já começaram assim De logo primeira. Mandamos no peito. nessa pressão toda. Uau. Meu Deus, vamos lá. Antes de responder a pergunta de vocês, eu quero apenas aproveitar essa oportunidade. Você deixou aí uma palavra de gratidão para os patrocinadores do PodLife. Eu queria dizer para os patrocinadores do PodLife, Deus colocou no meu coração um propósito de oração específico em favor dos patrocinadores do PodLife, dessas pessoas que acreditam nesse projeto e que estão investindo neste projeto. E eu tenho certeza que Deus vai trazer colheita à vida de vocês. Amém. Eu estou orando por isso e daqui uns dias nós vamos divulgar aqui, apresentar aqui um pouquinho desse projeto, desse propósito de oração que eu estou fazendo em prol dos Que patrocinadores bênção. do PodLife. Deus Aleluia. abençoe. A Bíblia diz que de Deus ninguém pode escarnecer. Deus não se deixa zombar-se. Tudo que o homem plantar, certamente colherá. Então, o PodLife não pode fazer nada para esses patrocinadores, mas o Deus que nos deu esse projeto, o Deus que é glorificado através de cada episódio, a palavra que tem sido pregada, as mensagens que têm sido difundidas nesse projeto, elas vêm de um Deus que é poderoso para fazer abundantemente mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Eu tenho certeza que haverá uma colheita farta na vida dessas pessoas para a glória do nome de Jesus. Amém. Respondendo a sua pergunta, ou tentando começar a responder a sua pergunta. Hoje ele foi bem. Foi direto. Ele foi direto. Pois é, já que você foi direto, eu vou ser direto também. Sabe por que a gente precisa de igreja? A gente precisa de igrejas por causa disso aqui, ó. O reino de Deus. Você consegue perceber qual é a expressão bíblica usada para se referir ao povo de Deus? Reino de Deus. O que é um reino? O reino é um conjunto de pessoas, é um grupo de pessoas que eles comungam de uma mesma cultura, que eles falam o mesmo idioma, que eles seguem uma mesma constituição. Por isso é um reino e não é uma individualidade do reino ou uma individualidade de Deus. A Bíblia não usa a expressão indivíduos de Deus, mas a Bíblia usa a expressão reino de Deus, reino dos céus, povo de Deus, nação de Deus, a nação de Israel, o Israel de Deus. Então, desde o começo da trajetória de Deus com o homem, Deus sempre se moveu em prol do coletivo e não do indivíduo. Então é impossível fazer parte de um reino sem estar conectado a outras pessoas. E é isso que as pessoas precisam entender. O ser humano ele tem um problema e não é desde agora, é desde sempre, é desde o Éden. Qual é o problema do ser humano? Ele não entendeu que o padrão
do relacionamento entre Deus e o homem não é definido pelo homem, é definido por Deus. Quando Deus cria o homem e ele planta um jardim e coloca este homem no jardim, quem estabelece o padrão do relacionamento é Deus. Deus chega para Adão e diz assim: olha, você vai comer da árvore da vida, mas da árvore ou do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, desse você não vai comer. Então, desde sempre, Deus está estabelecendo um padrão para o relacionamento. E quem tentou mudar o padrão a primeira vez foi Adão. E todas as vezes que o homem tenta mudar o padrão estabelecido pelo próprio Deus para o relacionamento, alguma coisa acontece. E é por isso que a gente vê pessoas que elas têm boa intenção, elas têm vontade de servir a Deus, elas acreditam em Deus, elas acreditam no Deus da Bíblia, mas quando elas se deparam com o padrão do relacionamento, elas pensam que elas podem, que elas conseguem, que elas têm uma ideia melhor. É a mesma mentalidade de Nimrod. Nimrod, que inclusive é a primeira personificação maligna nas Santas Escrituras. Quem é Nimrod? Nimrod é o autor, é o mentor intelectual da Torre de Babel. Qual era a intenção de Nimrod? Era construir uma torre para chegar ao céu. O ser humano nunca entendeu, ou ele tem dificuldade de entender, que o relacionamento com Deus não é construído daqui para lá. O relacionamento com Deus é construído de lá para cá. E isso vale até mesmo nos nossos dias. É por isso que quando a Bíblia diz que Jesus morre na cruz do Calvário pelos nossos pecados, Jesus, ele é o Filho de Deus. Ele é o Deus que desce do céu para a terra. Ele se torna homem, como o apóstolo Paulo descreve de uma maneira muito profunda na sua carta aos Filipenses, a partir do capítulo de número 2, Paulo diz: e ele, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo e tomou forma humana, e sendo ele homem, ele humilhou-se a si mesmo, se fazendo servo e se entregando à morte e morte de cruz. E por causa disso, Deus, o Pai, o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que se nomeia acima de todo nome, no céu, na terra e debaixo dela, o nome a qual todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o nosso Pai. Nos evangelhos, no evangelho de João, por exemplo, a Bíblia diz que no momento em que Jesus entrega o seu Espírito, usando aquela expressão tetelestai, está pago, está consumado, o contrato foi assinado, o véu do templo é rasgado de alto a baixo, não é de baixo para cima, mas é de cima para baixo, porque o tempo todo Deus está dizendo que as coisas vêm de cima para baixo. Por isso que no livro do Gênesis, e criou Deus os céus e a terra. Então tudo vem de lá, tudo vem de cima para baixo. O padrão de relacionamento é de cima para baixo e não de baixo para cima. A resposta básica para a sua pergunta é essa: por que, igreja? Porque é assim que Deus quer. Mas como aqui a gente tenta trazer um pouco mais de esclarecimento, de tirar algumas dúvidas daquelas pessoas que nos assistem, nós vamos então desenvolvendo o raciocínio, nós vamos nos aprofundando no pensamento para trazer luz, às pessoas. Mas a resposta poderia ser assim: porque é assim que Deus determinou. Uau! E é interessante, pastor, que muitas das vezes, eu pelo menos identifico assim, as pessoas que vêm com esse certo argumento, para que a igreja, sendo que
eu busco a Deus em casa e tá tudo bem, e é o suficiente, hoje eu tô salvo e tudo mais. Eu percebo, eu não sei se o senhor vai concordar comigo, que geralmente esse discurso vem de pessoas que não querem ter um compromisso, pessoas que não querem ser lideradas, não querem prestar contas a ninguém, pessoas que não querem estar submissa a alguém, né? Porque geralmente eles acham que o pastor quer mandar, e na verdade não é assim. A função do pastor ele é ensinar e direcionar. E isso não é o suficiente. Porque se a gente olhar para a própria Bíblia, se fosse assim, Jesus andava sozinho. Jesus não formaria discípulos, porque Jesus mesmo instrui os discípulos a orarem. Jesus tinha um tempo com eles ali. Até mesmo na última ceia, Jesus estava com eles ensinando. Então, a igreja, ela tem essa função de trazer essa clareza, de trazer esse ensinamento e mostrar, ó, o caminho é esse, a verdade é essa, porque, sinceramente, pelo menos falando de mim, fosse para eu buscar sozinho em casa, Não eu dá. tava bem ferrado. Sabe o que é interessante? Se você observar, muitas dessas pessoas que elas pregam contra a igreja, elas conheceram o evangelho que liberta, elas conheceram a verdade de Deus, elas conheceram o sacrifício de Cristo através de alguém que frequenta uma igreja. Então, isso tem um nome, uma expressão que os antigos usavam, principalmente lá no interior, isso chama cuspir no prato que come. Porque as pessoas elas têm acesso à verdade de Deus através de alguém que congrega, através de alguém, muitas das vezes, que tem uma vida inteira de serviço em prol do reino de Deus. E aí essas pessoas elas querem absorver essas informações, elas querem se beneficiar dos benefícios do evangelho, mas elas não querem contribuir, somar, colaborar, pertencer ao reino do qual elas dizem que agora fazem parte. Então, é uma postura, na verdade, que ela tem raízes muito profundas no orgulho, na ingratidão, que são características, né, de pessoas que, na verdade, elas têm uma visão muito individual. E basta um olhar superficial para as Santas Escrituras que nós vamos ver o tempo todo que, primeiro, Deus, o nosso Deus, ele é um único Deus, mas que ele tem na sua essência o coletivo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sempre trabalharam juntos. Por isso que o apóstolo João escreve, quando ele inaugura o Evangelho de Jesus que traz o seu nome, no capítulo 1, ele começa dizendo assim: e no princípio, ele era o Verbo, a palavra, o Verbo, ele era Deus e estava com Deus. Desde o princípio, quando nós olhamos para o livro do Gênesis, que aborda a criação, e disse Deus, haja luz. Então, o Deus, o Pai, que é a mente que projeta, ele projetou a criação, e o Filho, que é o Verbo, externa o que está na mente do Pai. E a Bíblia ainda diz que a terra ela era tohu vohu, sem forma e vazia, mas o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo de Deus, pairava sob a face do abismo. Então você observa que o Espírito de Deus já estava se movendo quando a terra ainda estava numa condição de sem forma e vazia. Então, o tempo todo, Deus está dizendo para nós que ele é um Deus que, podendo fazer tudo sozinho, ele decidiu trabalhar o tempo todo com essa essência coletiva. E ele vai criar o homem, e a expressão que Deus usa é façamos. Ele está dizendo que ele não está fazendo
sozinho, façamos, a Trindade está reunida, o Pai, o Filho, o Espírito estão trabalhando em prol de um projeto chamado humanidade. Façamos o homem, mas como é que nós vamos fazer? A nossa imagem e a nossa semelhança. Imagem é representatividade, semelhança, essência, potencial. Então Deus está dizendo desde o começo que Ele está construindo, que Ele está criando um ser que vai ter as mesmas características dele. Então, se está na essência de Deus o coletivo, por que que o ser humano insiste em agir de maneira individual? Não faz sentido. Não faz sentido a pessoa achar que ela, na individualidade dela, ela vai servir a um Deus que tem na sua essência o coletivo e que criou o ser humano para ter as mesmas características que Deus tem. Verdade. Observe, por exemplo, que quando Deus arranca a nação de Israel das garras do Egito, que é a tipologia de igreja no período veterotestamentário, é a nação de Israel. Porque o tempo todo Deus ele tem uma característica. Deus trabalha com aquilo que a gente chama de aferidor de medida. Quando Deus cria os anjos, por exemplo, ele cria um anjo chamado Lúcifer. E a partir deste Lúcifer, ele vai criando todos os outros. Por isso que na profecia do profeta Ezequiel, que apesar de ser uma palavra profética contra o rei de Tiro, é também uma declaração e uma revelação de como aconteceu a queda de Lúcifer. O Espírito do Senhor fala através do profeta dizendo assim: você era um querubim ungido, aferidor de medida. Ou seja, a partir dele, Deus foi criando todos os outros. A mesma coisa que Deus faz com Adão. Deus cria um e coloca aquele um. A partir dele vai sendo gerado todos os outros. Isso é uma verdade tão verdadeira, me perdoe a redundância, que existe um projeto científico que ganhou muito respeito na comunidade científica de uma pesquisadora que ela foi fazendo análises de DNA humano. Esse projeto ele é chamado, inclusive, de EVA. É um projeto científico que tem esse nome. E essa pesquisadora, ela descobriu que todo ser humano tem a mesma carga genética de uma única mulher. Uau. Comprovando o nome que Adão dá a Eva, ele diz assim: eu vou te chamar Eva, porque essa é a mãe de todos os seres vivos, de todos os humanos. Então, todo ser humano, ele veio do mesmo útero, comprovando a veracidade de Gênesis, onde diz que Deus, quem criou o ser humano foi Deus. E o povo ainda acha que veio através de uma explosão. Não, Tem gente que veio da explosão. Eu vim de Deus. Né? Se tem gente que prefere acreditar que veio do macaco, fica à vontade. Veio do chimpanzé, veio do koala, veio do que quiser. Eu vim de Deus, pertenço a Deus, sirvo a Deus, estou Aleluia. voltando para Deus. Aleluia. Glória a Deus. Porque, como vocês me ouvem dizer sempre, as coisas terminam Da mesma forma, da que você mesma começa. forma que elas começam. Yes. Nós viemos de Deus e estamos voltando para Deus. Aleluia. Então, observe que a referência veterotestamentária para a igreja é Israel, porque Deus trabalha com aferidor de medida. Então, Deus cria um anjo, Lúcifer, e a partir dele cria todos os demais anjos. Aí Deus cria Adão e Eva, porque está escrito que criou Deus o homem e a mulher, macho e fêmea os criou. Então, pegando uma ponta nos nossos episódios anteriores, Deus criou o homem e Deus criou mulher. Macho e fêmea os criou. O que passar disso é confusão. Isso. Sai fora da confusão. Sai fora da fora, confusão. O que confusão não dá, passar não. disso é confusão. Homem nasce homem, mulher nasce mulher. Então, a partir dali, Deus cria todos os seres humanos. A nação de Israel, ela é um tipo de igreja. É o aferidor de medidas para a igreja. Porque Israel
é um projeto de evangelização que Deus colocou em prática através do patriarca da nossa fé, chamado Abraão. Deus vai a Uz dos caldeus, na Mesopotâmia antiga, e busca Abraão, que é descendente de Noé. O Noé é aquele homem que a Bíblia diz que era um homem justo, reto, fiel, que andava com Deus. Porque Deus, no meio de uma geração corrompida e perversa, ele vai sempre preservar um remanescente fiel. Então, Deus busca desse remanescente um descendente, que é Abraão. E o que Deus faz com Abraão? Ele puxa Abraão da Mesopotâmia antiga, lá do canto da terra, e coloca Abraão no centro da terra. Abraão, ele vai vir para a região de Canaã, onde tinha uma rota que era a única estrada do mundo antigo, chamada Rota dos Filisteus. Qual é a ideia de Deus? Evangelizar o mundo através de Abraão, porque a mente de Deus sempre foi uma mente coletiva. Então, quando Deus ele cria, ele vai formar a nação de Israel a partir de Abraão, Deus está dando à igreja uma referência. Israel é a referência para a igreja. Quando Deus arranca Israel do Egito, conduz Israel por 40 anos no deserto, você não vai ver a Bíblia dizendo que tinha uma nuvenzinha em cima da cabeça de cada pessoa. Não. Era uma nuvem que cobria todos. É isso aí. Era uma nuvem extensa o suficiente para acomodar, segundo alguns cálculos, aproximadamente 3 milhões de Meu pessoas. Deus. Uau, imagina o tamanho dessa nuvem. Meu Deus. É uma nuvem que protege do calor 3 milhões de pessoas. Esta mesma nuvem, durante a noite, ela recolhia e se transformava em uma coluna de fogo para aquecer estes 3 milhões de pessoas. Não haviam 3 milhões de nuvenzinhas, uma nuvem, sabe aqueles desenhos animados, principalmente aqueles desenhos de tristeza, que o camarada tem uma nuvenzinha negra, Carregando. que fica carregando ela para onde ele vai. Não, era uma nuvem para toda a nação. Era uma coluna de fogo para 3 milhões de pessoas. E eles deveriam caminhar juntos debaixo daquela nuvem, seguindo o movimento da nuvem, nem antes e nem depois, mas o tempo todo debaixo da nuvem. Então, da onde é que as pessoas acham que elas vão conseguir servir a um Deus que o tempo todo ele exalta a coletividade? De onde que as pessoas acham que elas vão servir a um Deus que exalta a coletividade de maneira individual? Do engano e da dureza do coração das pessoas, do ser humano. E, desculpa, é porque esse assunto ele é tão interessante e aí a gente vai lembrando das coisas, né? E a gente vê hoje, no pastor, as pessoas utilizando de versículos bíblicos para justificar É a verdade. fé e tudo mais, às vezes até acrescentando o que não tem, né? Um exemplo muito claro que o senhor já contou pra gente, mas eu queria que o senhor falasse para as pessoas que estão nos assistindo, quando as pessoas pegam o Salmos 23, por exemplo. O Senhor é meu pastor, acrescenta-se o e, nada me faltará, onde na verdade é o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Né? Mas a gente precisa estar sempre na coletividade. Porque não adianta eu dizer que eu sou crente, não adianta eu dizer que eu sou de Deus, sendo que eu não pratico, sendo que eu não vivo. Né? E aí eu uso esse versículo para justificar. Não, peraí, eu já sou filho de Deus, nada me falta. Tem uma expressão que diz que textos fora de contexto É pretexto. serve apenas para pretextos de quem não quer viver o texto. É verdade. Ao longo do tempo, o diabo ele foi observando, porque o diabo ele é paciente, ele é observador. E o ser humano ele é um repetidor de comportamento. Existem um monte de coisas que a gente faz e a gente nem sabe por que está fazendo. Uhum. Tem uma história, tem um fato que eu gosto de contar ele quando eu quero ressaltar essa questão da repetição de comportamento. Certa vez havia uma família que eles se reuniam sempre em uma data especial e havia um cardápio especial para aquela reunião de família. E esse cardápio era uma carne.
E um dia estava lá toda a família reunida e tinha uma menininha observando a mãe, a avó, a bisavó, todo mundo ali envolvido na preparação daquela refeição. E aquela menina, e criança é curioso, né? Criança é aquele HDzinho vazio com 1 Dois- milhão de perguntas na ponta 2 da língua, terabytes disponíveis. 2 tera Meu Deus. disponíveis, doido para encher. E a menina observou que eles estavam cortando a carne. E ela chega para a mãe dela e diz: mamãe, por que a senhora tem que cortar essa carne dessa maneira? Aí a mãe dela diz: minha filha, eu não sei, aprendi assim com a sua avó. A menina vai até a avó e diz: vovó, por que a senhora ensinou a mamãe a cortar a carne? E a avó diz: eu não sei, eu aprendi com a minha mãe, com a sua bisavó. E a menina vai até a bisavó e diz: Bisa, por que a senhora ensinou a vovó, que ensinou a mamãe e que estava me ensinando que a carne tem que ser cortada dessa forma para ser preparada? Aí a Bisa disse assim: não precisa cortar, não. É porque quando eu criei essa receita, eu não tinha uma vasilha grande para colocar a carne inteira, eu piquei. E aí ficou assim mesmo, mas não precisa de picar, não. Eles picam porque querem. Ou seja, passaram-se ali 3 gerações. Já estava Meu chegando na Deus. 4ª geração uma repetição de comportamento sem que as pessoas percebessem. Então, o ser humano ele é um repetidor de verdade. comportamentos. Existe algo chamado prova social. O que é a prova social? Se você chegar aqui em Mineola, por exemplo, onde nós estamos, você não conhece a cidade. Está na hora do almoço, você não sabe quais são os bons restaurantes da cidade. É cientificamente comprovado através de prova social, que sabe como que você vai decidir aonde você vai comer? Você vai olhar o estacionamento. O parking lot que tiver mais carros é nesse que você vai entrar para fazer a sua refeição. Porque no subconsciente vai ter a seguinte informação: se está todo mundo indo ali, Comida é boa. ali é o melhor. É Uau. por isso que pesquisa funciona. De vez em quando elas erram. É É, verdade de que Não vou- erram. eu não vou nem comentar porque eu tô sem advogado. Pois Então, é, não pode, né? Então, as pesquisas elas erram, mas quando elas erram não por uma falha científica. Elas erram por uma intervenção humana. Você pode ter certeza que quando uma pesquisa aponta um comportamento e o resultado, principalmente se for de eleição, seu advogado porque tá em dia, né, porque pastor? vocês sabem que lá no Brasil a única coisa que funciona, vocês sabem o que é, né? No Brasil nada funciona. A única coisa que funciona é aquela maquininha lá, né? Então, Mas o amor venceu, o amor pastor. sempre vence, você viu o que está acontecendo? O amor sempre vence. Então, quando a pesquisa erra, você pode saber que tem manipulação por detrás, porque o ser humano ele é um repetidor de Sim. comportamento. E tão interessante isso, pastor, porque você começa a andar com uma pessoa, você vira muito próxima dela, passa o tempo, você tá fazendo as mesmas coisas que ela, as mesmas gírias, os Tudo. mesmos gestos, tudo. Né, mano? Né, O ser humano ele tem uma característica, ele é um ser influenciável. E o próprio Deus colocou isso no ser humano, por quê? Porque Deus não pode ser pego de surpresa. Deus sabia que o ser humano ia cair. Deus sabia que o ser humano ia traí-lo, que o ser humano ia rejeitá-lo. Então ele já colocou implícito no ser humano essa característica de ser um ser influenciável para que o próprio Espírito de Deus pudesse influenciar o ser humano. Porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence. O que é convencer se não influenciar? É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E o diabo, sabedor disso, ele usa esse mecanismo, porque o diabo ele não tem poder de criar nada. Ele é um imitador barato e ele é um enganador. Então o diabo ele sabe que o ser humano ele é um repetidor de comportamento, ele sabe que o ser humano é um ser influenciável, então ele observa o ser humano. E nesse trabalho de observação do ser humano, o diabo descobriu isso aqui. Perseguir a igreja não é um negócio interessante. Porque a igreja, todas as vezes que ela foi perseguida, ela cresceu. Porque a pressão de fora para dentro, ela tem por finalidade revelar o conteúdo. Então, quando você exerce pressão, o conteúdo vai ser revelado. E o conteúdo que uma igreja
uma igreja bíblica carrega, o conteúdo que uma igreja fiel carrega, que conteúdo que é esse senão a presença de Deus? Então você pressionar uma igreja que a essência dela, que o conteúdo dela é Deus, você tá dando murro em ponta de faca. Você está fazendo aquilo que Saulo fez. E por isso que Jesus aparece para ele na estrada que liga Jerusalém a Damasco e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E observe que Saulo nunca havia perseguido Jesus. Ele perseguia aqueles que eram chamados os da seita do caminho. Ele perseguia os discípulos de Jesus, ele perseguia a igreja de Jesus. Mas perseguir a igreja de Jesus é perseguir o próprio Cristo. Ele toma por pessoal. Ele chega e diz: por que me persegues? Não sabe que é como recalcitrar contra agrilhões? Ele está usando um termo que os cavalos, eles eram presos nas carruagens e entre a carruagem e o cavalo havia uns arpões pontiagudos para que quando o cavalo desse coice, perfurava o casco do cavalo e isso ia amansando o cavalo. Então Jesus está dizendo para Paulo assim: me perseguir só vai causar dor a você. Me perseguir a minha igreja é prejuízo para você. Então o diabo ele percebeu que perseguir a igreja, exercer pressão de fora para dentro era prejuízo, porque todas as pressões que a igreja sofreu ao longo do tempo só fez com que a igreja crescesse, só fez com que o evangelho fosse difundido, porque as pessoas olhavam o testemunho dos nossos irmãos sendo lançados no Coliseu de Roma e sendo devorados por feras. Aos nossos irmãos que se tornaram Nero, diz a história que Nero, ele iluminava as estradas de Roma com tochas humanas de cristãos, que eles enfiavam uma estaca nas pessoas, iam fixando aqueles corpos e ateavam fogo para iluminar os caminhos de Roma. Então a morte dessas pessoas, a maneira como essas pessoas morriam, impactava as outras e estavam fazendo com que as pessoas se convertessem, porque ninguém vai morrer por uma mentira. Não existe. As pessoas às vezes perguntam: mas que provas vocês têm que Jesus é real? Queridos, todos os discípulos de Jesus morreram de forma terrível. É verdade. Os discípulos de Jesus não ganharam nada e homens não vão morrer por uma mentira. Ninguém dá a sua vida por um mito. Você pode observar no Islã, por exemplo, os grandes líderes do Islã, eles não dão a vida deles por Alá. Eles não dão a vida deles por Maomé. Sabe o que eles fazem? Eles pegam crianças, treinam essas crianças, transformam essas crianças em radicais. Sim. E colocam essas crianças para fazer atos terroristas, como o 11 de setembro, por exemplo. Mas os grandes ídolos, os grandes líderes do Islã, eles não entregam a vida deles para Alá, eles não entregam a vida deles para Mohammed, como os apóstolos entregaram a vida deles por Cristo. Pedro, diz a história que o Pedro que nega Jesus antes da crucificação é o mesmo Pedro que quando ele vai ser morto para o Roma, ele diz: já que vocês vão me crucificar, me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu Salvador. Então o diabo percebeu que pressionar a igreja não funciona, porque a pressão serve para revelar conteúdo. Vai revelar o conteúdo de Deus. E uma igreja cheia de Deus, se ela for pressionada, ela vai revelar Deus. Aleluia. E é por isso, inclusive, que Deus permite cristãos, servos de Deus, fiéis, verdadeiros, passarem por momentos de pressão. Porque a pressão revela o conteúdo. Oh, my God. Forte. Nós não somos aquilo que as nossas palavras dizem. Nós somos aquilo que nos preenche. Se você pegar uma esponja e derramar nessa esponja café, e depois você apertar essa esponja, ela vai revelar o conteúdo, café.
Se você pega essa mesma esponja e enche ela de leite, e depois você aperta ela, ela vai derramar leite, porque a pressão revela o conteúdo. E é por isso que Deus permite servos e servas passarem por pressões, porque a pressão revela o conteúdo. O próprio Cristo passou por pressões. Jesus ele passa pelo Getsemane, que significa prensa de oliva. Então Jesus, que é a oliveira verdadeira, ele é prensado. E no momento que ele é prensado, o que é que Jesus faz? Ele revela a sua essência. E é por isso que ele tem condição de dizer aquela expressão de maneira tão profunda, tão verdadeira, que ele está suando sangue. Porque ele sabe que o que está por vir não é fácil, mas ele coloca de uma maneira muito segura. Se possível for, passa de mim esse cálice. Mas todavia, entretanto, porém, seja feita a tua vontade. Em outras palavras, Jesus está dizendo, se for preciso, eu bebo este cálice todo, porque a minha essência, ele já havia dito, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade de Deus, o Pai. Olha. Uau. O diabo percebeu que pressionar a igreja é prejuízo. Então, já que não dá para destruir a igreja de fora para dentro, ele começou um processo de corrupção. Destruir a igreja de dentro para fora. Através de falsas doutrinas, através de falsos pensamentos, de falsos comportamentos que vão sendo difundidos. Como você citou um exemplo hoje, um movimento muito grande, muito forte, que é esse movimento chamado os desigrejados. Pessoas que dizem que elas servem o Deus das Escrituras, mas elas não estão ligadas a uma comunidade de fé porque elas não precisam. E eu acho interessante a soberba de alguns, de às vezes bater no peito e dizer assim, eu sou a igreja. E a pergunta que eu faço para essas pessoas é onde está escrito isso? Porque não existe um texto na Bíblia que chama um indivíduo de igreja. O apóstolo Paulo escreve na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 16, diz assim, vós sois templo do Espírito Santo. Ele não diz vós sois igreja. Porque o que é igreja? Senão um ajuntamento de templos. Assim como o corpo, né, pastor? Um corpo ele precisa de membros para formá-lo, porque o que que é um corpo se ele não tiver os braços, não tiver as verdade. pernas, não tiver o pulmão, não tiver o coração, não tiver nada. Assim também é a igreja, né? Então a igreja ela precisa ter as pessoas ali participando para poder ser chamada de igreja, Sim. para de fato ser a igreja de Cristo. É verdade. E é importantíssimo as pessoas refletirem acerca disso. Porque toda a obra de Cristo, o seu sacrifício, a sua entrega, ele tem um aspecto e uma visão coletiva. Por isso que quando Jesus faz aquela célebre pergunta que Pedro, cheio do Espírito Santo, consegue responder, Pedro, o que eles dizem, quem eles dizem que eu sou? E Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus diz assim, não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está no céu. E eu te digo, Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra, ou seja, sobre esta revelação de que eu sou o Cristo, o Redentor, o Messias, o ungido, o esperado, sobre essa revelação de quem eu sou, eu vou edificar a minha igreja. Ele não disse eu vou edificar templos do Espírito Santo. Eu vou edificar a minha igreja e os portões do inferno não prevalecerão contra a igreja.
Existem pessoas que, por causa desse pensamento de que ele é o que nunca foi, igreja, ele está sendo derrotado. O reino das trevas está prevalecendo contra ele. Porque o compromisso de Deus, a promessa de Deus é para a sua igreja. Uau. E, pastor, algo interessante que eu e o Henrique estava conversando mais cedo, que quando começou a pandemia, esse negócio de live bombou, e foi uma bênção, sim, verdade, mas quando acabou, muita gente não voltou para a igreja. Muita gente permaneceu em casa, acompanhando a live. E o senhor acha que isso você acha que a pessoa acomodou ali em ficar em casa e não voltar para a igreja? Mas sim, continua acompanhando através da live. O que o senhor acha sobre isso? Isso os que continuam acompanhando, É. né? Porque também perdemos as pessoas da igreja e às vezes as pessoas também já não estão mais na live. Sim. Eu posso dizer uma coisa para vocês. Eu tenho uma característica de observar. Eu sempre fui um tanto quanto observador. E a unção de Deus na nossa vida, ela nos permite um olhar profético. Esse olhar profético, ele é muito bom porque ele nos ajuda a discernir, a identificar a direção de Deus para as nossas vidas. No meu caso, como pastor de uma igreja local, eu preciso ter esse olhar profético para conduzir não apenas a minha vida, eu preciso desse olhar para conduzir a minha família, eu preciso desse olhar para conduzir a igreja. Mas esse olhar profético, ele nos permite enxergar algumas coisas. Quando veio o advento da internet, lá atrás, porque a internet ela se popularizou, eu acredito que talvez a partir de 1998, Sim. onde houve um boom, até porque depois teve aquela questão do bug do milênio, por causa dos 4 dígitos, que ia ficar 00, né, por causa do ano 2000, e aquilo trouxe muita preocupação. Aquela preocupação com o bug do milênio, o que as pessoas não entenderam, que o problema era muito menor do que foi anunciado. Na verdade, aquilo foi uma grande estratégia de marketing para popularizar a internet. Porque foi divulgado que os aeroportos parariam, os aviões teriam problema com as operações de cartões de crédito. E teria, óbvio, isso é uma realidade. Mas eu percebo que eles já tinham a solução. Mas não existe melhor estratégia de mídia e marketing do que o caos, o medo. Então, eles usaram aquilo ali para difundir a internet. E quando eu olhei esse movimento da internet, eu sabia que isso traria muitos benefícios para a igreja, mas também traria muitos prejuízos. Porque as pessoas têm essa dificuldade de conseguir usar as coisas apenas para o bem. Eu sabia que as pessoas iam mergulhar nesse mundo de internet e as pessoas iam começar a buscar na internet algo que elas deveriam encontrar na igreja. As pessoas elas não conseguiram discernir e entender, algumas pessoas têm dificuldade de entender que o Deus do macro é o Deus do micro. Deus ele trabalha de forma muito específica e de maneira local. Observe que a nação de Israel, o povo de Deus, nós já falamos disso aqui, inclusive em algum episódio, quando Israel se divide em reino do norte e reino do sul, Deus levanta no reino do norte profetas para o reino do norte. Deus levanta no reino do sul profetas para o reino do sul. Por quê? Porque as necessidades eram diferentes. Então existem pessoas, por exemplo, que a necessidade, o contexto de vida dela aqui em Nova York não é o mesmo contexto de vida, a mesma necessidade de quem está lá no Brasil. Mas ela, ao invés de se alimentar de uma palavra, de algo que Deus está dando para ela, direcionando a vida dela aqui em Nova York, ela quer se alimentar daquilo que talvez um pregador famoso está pregando na internet.
Então, eu sempre soube que isso ia dar problema. Uhum. E com a pandemia, agravou-se ainda mais. Por quê? Porque a internet foi fundamental para que a gente conseguisse continuar alimentando o rebanho, mas algumas pessoas se acomodaram e a tendência do ser humano é o comodismo, Sim. é a procrastinação, é a zona de conforto, e as pessoas gostaram desse negócio de ficar em casa, porque não precisa sair de casa, não precisa se Não arrumar, precisa ver gente. não precisa ver E gente. não é só isso também, né, pastor? Porque como o culto online, ele fica gravado, né? Aí eu já passo a não ter mais aquele compromisso daquele horário de ir verdade, na cara. igreja, participar do culto, e aí eu assisto depois. Aí eu É. assisto depois lavando louça, eu assisto depois indo pro Ou vem em trabalho, pedaços, né? ou vem em pedaços, e aí você perde aquela questão do compromisso. Mas tem algo mais interessante ainda disso, porque a própria palavra vai nos diz, né? Vai nos dizer, não, já está escrito lá, né? Sim. Tá dizendo já, aprende isso. Que onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali o próprio Senhor estará. E aí o que é interessante, quando a gente vê na igreja, a gente vê o manifestar do Espírito, né? A presença. Quando a gente assiste somente através de uma tela, eu já não sou um participante, eu sou um telespectador, eu sou um ouvinte, né? E aí basta a gente entender, eu quero participar ou eu só quero ouvir dizer que ali existiu algo muito grande? A gente vê muito isso também sobre até mesmo o avivamento, né? O pastor fala muito sobre isso. E aí? Você vai querer participar ou você vai querer ser só um telespectador, É, só ouvinte, ou dizer, acompanhar. aconteceu ali, É. nossa, que legal. Mas não, o interessante é você fazer parte. Não vai fazer É parte. você estar ali dentro daquele ambiente gostoso. A gente experimentou isso de forma muito clara, né, Nick? Junto com o pastor ali em Asbury. Kentucky, A gente em Asbury. a gente fez um episódio sobre isso que Isso que tá foi aí top, no cara, foi YouTube. top. E a gente viu, né, pelo telefone, alguma coisa, muito legal e tal. Mas a experiência de O estar legal é ali fazer naquele parte, igual lugar, ele falou, o legal é fazer oh my parte, God. sentir aquela atmosfera, sabe? Aquela unção, O cara. pastor ficou 5 horas com a mão pro alto, eu tava me sentindo já Arão, você Ur, ou eu Ur, você Arão, eu tava quase segurando nos braços dele ali, porque Foi uma eu bênção, não foi uma sabia até que bênção. horas que o profeta ia aguentar. E é justamente isso, né, pastor? E aí, fazer parte, estar ali presente ou simplesmente ouvir dizer ou ver que aconteceu? É verdade. Essa experiência, eu não sei quanto a vocês, mas mudou algumas coisas dentro de mim depois daquela experiência, depois daquele tempo que nós experimentamos. Eu nunca mais fui o mesmo. Aquele avivamento continua vivo, Amém. não terminou quando nós saímos de lá, pelo contrário, ele só tem aumentado. Aleluia. E eu tenho certeza que nós estamos na rota de um grande derramar do Espírito. Amém. E a internet, ela teve esse papel, principalmente durante a pandemia, nos ajudou a alimentar o rebanho, mas trouxe, graças a Deus, para a nossa igreja aqui em Nova York, falando da Adelife aqui em Mineola, nós não tivemos esse problema. Para glória Graças de a Deus. Deus. Aleluia. Mas, todavia, entretanto, porém, eu sei que muitas igrejas tiveram Sim. esse problema com pessoas que não regressaram. E eu garanto uma coisa para vocês, eu não quero ser o dono da verdade nem absolutista, mas as pessoas que não voltaram para as suas comunidades de fé, a probabilidade delas estarem ainda crentes através da internet é muito pequena. É verdade. Porque o ser humano, gente precisa de gente. Sim. Nós somos empurrados o tempo todo, como eu disse, para a zona de conforto, para o ostracismo, para a procrastinação. Então, se eu começo a procrastinar a minha vinda ao culto, daqui a pouco eu vou procrastinar o meu culto virtual. Então, eu abro mão do culto presencial, me torno um praticante do culto virtual e daqui a pouco o próximo passo é abandonar aquilo também. E essas pessoas, elas estão ferindo um princípio e um mandamento da palavra do Senhor. Eu estou com a Bíblia aberta aqui, na carta aos Hebreus. Este documento é
uma dúvida se esta carta foi escrita pelo apóstolo Paulo ou por Lucas, que é o autor do Evangelho de Lucas e também do livro histórico do Novo Testamento, o livro de Atos dos Apóstolos. Lucas era discípulo de Paulo, mas a linguagem, a profundidade dessa escritura aponta muito para o apóstolo Paulo, que foi o autor mais profundo das Santas Escrituras. Eu já disse isso aqui também, que a segunda pessoa do cristianismo é o apóstolo Paulo, depois do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque como ele não há, Paulo é a pessoa fundamental para a nossa fé. E o autor da carta aos Hebreus, no capítulo de número 10, a partir do verso 19, ele escreve dizendo assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Esse santuário aqui, ele está se referindo a um santuário espiritual, tá? Uhum. Pelo sangue de Jesus. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Pelo véu, isto é, pela sua carne. O corpo de Cristo rasgado na cruz é como o véu que foi rasgado de alto a baixo no templo, em Jerusalém. E ele continua escrevendo: tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa, e retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Preste atenção no verso de número 25. Carta aos Hebreus, capítulo de número 10, verso de número 25. E não deixei-vos de congregar, como é costume de alguns. Tá bem claro. Principalmente quando perceberdes que é chegado o tempo do fim. Só para deixar claro, é Novo Testamento, tá, guys? Então, para não dizer que Velho Testamento é lei, passou. Então, para não ter desculpa, isso é Novo Testamento. Observe que ele começa falando sobre o templo espiritual, sobre Cristo sendo o véu que teve a sua carne rasgada para que possamos acessar Deus. Uhum. O sangue de Jesus é aquilo que nos permite esse acesso, mas ele termina falando de congregarmos juntos como igreja, principalmente quando nós percebermos que é chegado aquele grande dia do tempo do fim. Observe que toda essa manobra de desigrejados, toda essa manobra, esse movimento contra a igreja como noiva do Cordeiro, como a reunião, o ajuntamento daqueles que foram lavados, comprados e remidos pelo sangue de Jesus, toda essa manobra é porque o reino das trevas sabe que é chegado o tempo do fim. E é justamente neste tempo que nós devemos congregar. Uau. Se existe um tempo que você precisa estar na igreja, se existe um tempo que você precisa ter uma comunidade de fé, é esse tempo em que nós estamos vivendo. Aleluia. Porque nós estamos vivendo o tempo do fim. Oh, meu Deus. Aleluia. Jesus amado. E essa é uma característica que o apóstolo Paulo também, na sua epístola a Timóteo, em uma das suas epístolas a Timóteo, na primeira epístola, no capítulo 3, ele diz assim: o perfil da humanidade no tempo do fim. Sabe tu, porém, que nos últimos dias o ser humano vai ser. E aí ele descreve as características do ser humano.
O ser humano vai ser soberbo, avarento. O ser humano, ele vai ter o amor dele frio. Ele vai negar, ele vai ter a aparência de piedade, negando a eficácia da mesma. Não suportarão a sã doutrina. No tempo do fim, haverão pessoas que eles aceitam qualquer ideia, menos a sã doutrina, menos a verdade da palavra de Deus. Esta é a principal característica da geração do tempo do fim. Eles não suportam a sã doutrina. E é triste nós observarmos que existem pessoas que às vezes ressaltam Judas, que Judas andou com Jesus, que Judas participou dos milagres que Jesus fez e vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Existem pessoas nessa geração que eles são piores do que Judas. Eles vendem Jesus por muito menos. Oh, meu Deus. Meu Deus. Pastor, que bate-papo incrível. Não dá nem vontade de acabar, Nossa. mas a gente está chegando Que ao fim. aprendizado, cara. E eu sei que talvez tem muitas pessoas que estão nos assistindo que não está numa comunidade ou já esteve, já não está mais, perdeu aquele ânimo, perdeu aquela força. E eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para essas pessoas, mas antes eu não posso deixar de fazer uma observação acerca do apóstolo Paulo, né? Porque ele, para mim, é como uma esperança. Na seguinte razão. Ele, cobrador de impostos, perseguidor, né, do povo que seguia Jesus, tem aquele encontro e agora ele começa a propagar o evangelho. Isso nos mostra que não é tarde, ainda dá tempo. Ainda dá tempo de deixar de ser um desigrejado, ainda dá tempo de deixar de viver nesse comodismo ou viver simplesmente porque foi ensinado assim, a tirar esses pensamentos, né, de retrocesso e caminhar e seguir a Cristo e ser uma bênção, se tornar aí um pregador, um ministro do evangelho. Ainda há tempo. E que bom que ainda existe tempo, né, Nick? É verdade. Porque talvez amanhã Jesus pode voltar e a oportunidade que essas pessoas têm também pode passar, né, pastor? Com certeza, enquanto houver vida, vai haver esperança. Nós só não podemos nos esquecer de que nós não sabemos quanto de tempo de vida nós temos. Exatamente. Existe, quando nós nascemos, um cronômetro invisível é disparado. E a qualquer minuto esse cronômetro vai parar. E nós teremos que nos apresentar diante do Deus que soprou em nós o fôlego da vida. Então, nós não podemos deixar para amanhã a oportunidade que nos é dada hoje, porque pode ser a última oportunidade. Eu vi um vídeo na internet um dia desse que me fez refletir bastante. Aconteceu já há alguns anos atrás, um jogo de futebol na Inglaterra, tinha um jogador jogando junto com o seu time, e esse jogador ele fez a falta em um outro jogador, e o juiz para o jogo, dá para esse jogador um cartão amarelo. Ele faz aquele gesto típico que o jogador faz, né, reclama, ele baixa a cabeça e dá 3 passos. Quando ele dá o 3º passo, ele simplesmente cai. Meu Deus, eu vi esse vídeo. E ele pastor. morre dentro de campo. 5 segundos antes, ele estava vivo, forte, Sim. numa garra. O momento que o juiz dá para ele o cartão amarelo, que pega ele de costas para poder ver o número dele, você vê a roupa dele tá toda suja, porque ele é aquele atleta que raçudo, que se dedica, né? Que se entrega. O cara tá em pleno vigor físico. 3 segundos depois ele cai morto dentro de campo. E os seus companheiros e fica todo mundo perplexo. Então, nós não sabemos quando será a nossa última oportunidade. As pessoas, eu acredito no arrebatamento da igreja.
Eu acredito no arrebatamento coletivo da igreja. Eu acredito que nós somos a geração que volta para Jerusalém, não a terrena, mas a celestial. Eu acredito, e eu uso essa expressão muito aqui nas minhas pregações, eu sei que eu estou falando a pessoas que não experimentarão a morte, mas Aleluia. elas vão viver o que o apóstolo Paulo escreveu na sua carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, quando ele diz: e o mesmo Senhor descerá do céu ao som do alarido, ao soar da trombeta, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os vivos, nos encontraremos com eles e seremos arrebatados e estaremos para sempre com o Senhor. Eu acredito que eu falo a pessoas que não vão experimentar a morte, porque o arrebatamento da igreja é real. Mas as pessoas Aleluia. precisam perceber que há um arrebatamento que está acontecendo silencioso. Nunca se morreu tanta gente na história. É gente jovem. Quem está morrendo não é só velhinho. Deus está chamando os seus santos e todos os dias Deus recolhe alguém. Nem todo mundo que morre é porque a morte, é porque o diabo matou, não. Existem homens e mulheres de Deus que Deus está recolhendo. Deus está dizendo para nós, através da morte dessas pessoas: se preparem. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor seu Deus, porque a qualquer momento isso vai acontecer. Então as pessoas precisam entender que uma conversa como essa aqui pode ser a última oportunidade que alguém vai ter para consertar a sua vida, para se posicionar. Porque se Jesus não voltar para um arrebatamento coletivo, Jesus pode voltar para essa pessoa que está nos assistindo. E nós precisamos entender que essa vida aqui só serve para uma coisa: para nós decidirmos onde nós vamos passar a eternidade. É verdade. A Roma dos nossos dias, porque a igreja primitiva enfrentou uma Roma que perseguia a igreja. A Roma dos nossos dias são essas falsas doutrinas que mentem, que enganam e que empurram as pessoas para fora do caminho de Deus. Existe uma teologia nova, que é a teologia chamada da hipergraça, que você pode fazer tudo, viver a sua vida de qualquer maneira, porque Jesus pagou um preço. E o que as pessoas não entendem é que Joseph Prince, que é o mentor intelectual da teologia da hipergraça, ele divulgou essa teologia da hipergraça para as pessoas de Singapura. Porque lá em Singapura, as pessoas são oprimidas desde pequenas a serem perfeitas, que elas têm que fazer. É o mérito, a meritocracia é tão pesada que em Singapura crianças se matam se elas tiram uma nota baixa na escola. Uau. Então, Joseph Prince, ele começa a pregar para as pessoas dizendo: existe um Deus que te ama tanto, que morreu por você. E você não precisa fazer nada. Ele fez tudo por você. A intenção de Joseph Prince, quando ele começa a pregar essa teologia da hipergraça, é falar com uma comunidade específica de pessoas que se matam porque elas buscam uma perfeição, e elas estavam transferindo isso para a fé. Como eu disse no começo dessa conversa, é a ideia de Nimrod: vão construir uma torre para chegar até Deus. Então essas pessoas estavam se convertendo ao cristianismo e eles querendo ser perfeitos. Então Joseph Prince vai ensinar para eles que o Cristo morreu por eles, que eles não precisam fazer nada porque está consumado. Só que o diabo pega essa ideia que é para um povo específico e difunde ela, por exemplo, para brasileiro, que já é um povo que vive buscando um jeitinho. E transferem esse jeitinho para a fé e não vai funcionar. E o que eu poderia dizer para as pessoas são as palavras do apóstolo Judas, não o traidor.
Judas, o meio-irmão de Jesus, irmão de Tiago, que lideravam a igreja primitiva de Jerusalém junto com o apóstolo Pedro. Judas escreve a sua epístola de um capítulo único, dizendo assim, verso 3, amados, procurando eu escrevermos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube disso, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia, assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Observe que Judas diz, eu estou escrevendo para vocês, para dizer para vocês, batalhem pela fé, mas pela fé verdadeira, pela fé genuína, pela fé bíblica, pela fé das Santas Escrituras, pela fé da sã doutrina, pela fé que foi ensinada de verdade para vocês, porque está vindo um povo aí, e ele já diz que esse povo já estava, inclusive, reservado para esse tempo. Homens maus que vão se introduzir no seio da igreja e ensinar doutrinas, como o apóstolo Paulo diz que são doutrinas de demônios, com o objetivo de corromper as pessoas. E ele pega e dá para nós o seguinte exemplo. Deus não poupou Sodoma, Deus não poupou Gomorra, Deus não poupou os filhos de Israel, que caminharam no deserto com murmuração, fora da liderança de Moisés. Deus não poupou nem os anjos. Ele diz que os anjos que se rebelaram contra Deus, Deus guardou eles em abismos, em prisões eternas e escuras, reservando para eles a condenação no dia do juízo. Então ele está dizendo, o Deus que não poupou os anjos da condenação eterna, os rebeldes, o Deus que não poupou os filhos de Israel, o Deus que não poupou Sodoma e Gomorra, não vai poupar os crentes que não batalharem pela fé verdadeira. Oh, Deus. Uau, pastor, que ensinamento top. Cara, dá vontade de ficar assim, por mais tempo, sabe? A gente vai desligar as câmeras e vai permanecer aqui, né, Nick? Mas, pastor, obrigado por esse ensinamento. Eu sei que foi só uma pontinha de tudo que o senhor preparou, mas a gente tem muito episódio do Pod Life School ainda para vir para frente. Você que nos acompanhou durante este momento, obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua participação. Se você está vivendo esse momento, talvez de sequidão, se você deixou de ir na sua igreja, às vezes você se mudou e ainda não encontrou uma igreja e acha que o culto online ele é o suficiente, pegue tudo aquilo que você escutou aqui e coloque em prática, sabe? É importante estar junto dos irmãos, né, Nick? É importante verdade, você estar debaixo de uma direção, você está sendo acompanhado por um pastor, por uma liderança para te instruir, isso é mais do que essencial, né? E como nós aprendemos aqui, é um mandamento, é um ensinamento que Cristo nos deixou também, então nós queremos te motivar. Obrigado pela sua audiência. Aproveita, compartilha esse vídeo com muitas outras pessoas. Eu tenho certeza que a vida delas também serão edificadas. Amém, pessoal. Obrigado por tudo. Nicão. Diretor, obrigado. Pastor, muito obrigado. Que honra receber o senhor aqui. O senhor volta daqui a algumas semanas para um novo episódio. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo episódio do Pod Life School. Amém. Amém. Deus abençoe, Grande pessoal. abraço. Tchau, tchau.